Olá, amigos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Todos estão bem? Graças a Deus. Meu Amém. Deus. Que bom, não é? É muito gostoso a gente saber que é muito gratificante de saber que todos estão bem. É bem verdade que todos nós temos aí nossas lutas, não é? Mas se a gente vencer o dia, se a gente conseguiu chegar até esse momento, a gente pode contar que Deus nos deu aí muitas e muitas vitórias. É Claudinei, verdade. bom, meus queridos. O nosso assunto hoje começa hoje, o livro de Daniel, a gente estudar aí alguns assuntos que eles parecem ser um pouquinho complexos, mas se a gente prestar atenção é, naquilo que a profecia traz para a gente e a gente acompanhar ali direitinho, você vai ver que é muito fácil. Principalmente que o livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, ele, esses dois livros vêm tratando exatamente dos momentos que nós estamos vivendo. Nós estamos inseridos nas profecias de Daniel e Apocalipse. E a gente precisa compreender. Mas nós vamos comentar já sobre isso. Aí eu convido o Marcos, que nos eleve a Deus em oração. Amém, Marcos? Amém. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por estarmos reunidos na tua presença nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por cada cuidado, por cada bênção que o Senhor derramou sobre nossas vidas. E nesse momento, com, como nós somos prestes mais uma vez a ouvir a tua palavra, nesse dia, nessa noite, para falarmos um pouco dela, que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo nesse momento sobre cada um que está aqui, sobre o Tervan que estará moderando esse estudo, que o Senhor possa vir abrir a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender essas verdades e não somente entender, mas gravá-las no nosso coração. Amém, Que o Senhor. Senhor possa não somente abençoar aqueles que estão aqui, mas aqueles que também posteriormente irão assistir essa live, que ela possa ser uma bênção para cada um de nós. É o que nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, meus queridos, só relembrando algo que a gente já comentou, a gente comentou semana passada e nós comentamos desde que começamos a estudar o livro de Daniel. Bom, qual é o tema central mesmo do livro de Daniel? Juízo. Adoração. Então a gente juntar as duas coisas, adoração e juízo. Que adoração e juízo? Nós podemos ver nos 6 primeiros capítulos, exceção do capítulo 2, que o capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, todos esses 5 capítulos, eles trataram do tema adoração, mesclado com juízo, ok? O capítulo 2, nós, ao estudarmos, nós podemos ver ali o que? Um pano de fundo de todas as nações, de todos os impérios do mundo, desde os dias do profeta Daniel, desde os dias de Babilônia, até a volta de Jesus. E o livro de Daniel, ele é recorrente, não é? Por quê? Ele sempre trata de assuntos, mas termina na volta de Jesus. Ok? Então, a volta de Jesus é o que é o fechamento final de todas as profecias. Então, o nosso tema hoje, que nós vamos meditar nele, é animais misteriosos e o tempo do fim. Por quê? Ou o tempo do juízo. Por que o tempo do juízo? Por aquilo que eu falei antes. Todas as profecias de Daniel, elas encerram na vinda de Jesus. Ok? Mas, ok, até chegar o tempo do juízo, a gente vai ter aí um simbolismo que a gente precisa conhecer. E a gente vai começar a conhecer um pouco desse simbolismo
a partir do capítulo 7. Então, isso aí, adoração e juízo, é o tema que permeia todo o livro de Daniel, tá certo? E hoje, estudando o capítulo 7, nós vamos conhecer um pouquinho sobre esses 4 animais estranhos, né? Que sobem do mar, cada um deles simbolizando um império, as características que eles trazem são características reais do, dos impérios que eles representam, ok? Então vamos ver. Qual é o objetivo do nosso estudo de hoje, de Daniel 7? O que a gente vai assimilar estudando Daniel 7? Primeiro, entender a progressão profética. Vamos já saber o que é isso. Segundo, simbolismo dos 4 animais. Terceiro, quem é o 4º animal espantoso e o seu declínio, né? Eu fiz em forma de pergunta, mas pode ser também de outra forma. A gente vai ver quem é o animal espantoso e o seu declínio, né? O quarto objetivo, conhecer é uma prévia também do surgimento do chifre pequeno. Por que é uma prévia? Porque a gente vai ter que ter um estudo unicamente sobre o chifre pequeno. É um pouquinho longo e não dá para a gente fazer, incluir no estudo de hoje. E o 5º objetivo, que também é uma prévia do juízo. Nós vamos pegar 2 versos que apresenta para a gente aí um tribunal formado no céu, onde vai começar o juízo. E a gente vai poder ver também nesse juízo, quando ele começa, depois de que ele começa, quem está envolvido, quem vai ser julgado, ok? Então, tudo isso aí a gente vai, a partir de hoje, conhecer no capítulo 7, 8 e 9 de Daniel, e levando ao encerramento o capítulo 10, 11 e 12. Ok, vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui é entender a progressão profética. Omar, pode explicar para a gente isso? Na verdade, são profecias, né? Uma cadeia profética. E nós já tivemos assim um insight no capítulo 2 de Daniel, Sim. quando Nabucodonosor teve o sonho daquela estátua. E agora no capítulo 7, então nós temos uma repetição, que é uma ampliação para a gente compreender melhor o capítulo 2 e também perceber como que é essa progressão da profecia ao longo do tempo. Sim. Omar, a gente poderia também dizer que Deus ele não nos dá um bolo para comermos inteiro. Ele vai nos dando fatias, Sim. né? Então podemos dizer que tanto no Apocalipse quanto no livro de Daniel, as profecias elas vêm em fatias, só que com uma particularidade. Qual é essa particularidade? Deus ele repete a profecia anterior e amplia um pouquinho mais. Uhum. Tá? Ô, Lutervan, Deus não faz nada, não apresenta nada sem antes revelar aos profetas. Existe uma passagem de Amós, Isso, capítulo 3, verso 7, que diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. verdade, verdade. Então Deus, quando ele apresenta algo assim, ele tem que deixar claro isso. E certamente Daniel, né, foi assim o profeta que como ele, ele perdurou durante 2 reinos, 2 reinados assim, bem fortes, né, que foi o reinado da Babilônia, e depois ele ainda iniciou ali o reinado da Medopérsia. Ele viveu tudo isso e deixou para a gente essas profecias escritas, bem reveladas para a gente. Maravilha, maravilha. Gente,
o que nós podemos colocar mais aqui é o seguinte: Deus, a sua infinita misericórdia conosco, que a gente não conseguiria assimilar tudo de uma vez, Deus, ele revelou seus segredos aos poucos. À medida que, é, à medida que Deus revela, a gente tem a condição de compreender o que ele está revelando, ok? Então vamos lá. Se você pegar o capítulo 2, que é aquele capítulo que trata da estátua, só relembrando aí, sem abrir lá em Daniel 2, a cabeça era de que metal mesmo? De ouro. Ouro. Eu vou até, eu vou até botar todos os quadros aqui, vamos lá. Vou perguntar um a um. Ricardo, a cabeça era de quê? Que metal? Estão pegando uma colinha lá, é? De ouro. De ouro. Então, Letícia, a cabeça era de que metal? De ouro. De ouro. Roberto, o peito e os braços era de que metal? Né? Cobre. Prata. 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 Os quadris? Cobre. Cobre. Não, não, não. Não, cobre É, não. de bronze e cobre, tá Bronze. certo? Bronze, cobre. Ok. As pernas? Ferro. Ferro. É. Os pés? De barro. Ferro e barro. Ferro e barro. E, de repente, uma pedra é lançada sem o auxílio de mãos, atinge a estátua nos pés e esmiuça toda ela e a pedra enche a terra. Enfim, ok. Vamos entender um detalhe aqui. Daniel, capítulo 2, ele começa lá com Nabucodonosor e ele se estende até a queda do Império Romano no ano 476. E a profecia também é encerrada com a volta de Jesus, que é a pedra, ok? No capítulo 7, a profecia ela avança, ok? Ela avança até 1798. Ah, por que 1798? 1798, vocês se lembram que nós comentamos logo no início, acho que foi o primeiro ou segundo estudo que a gente fez sobre Daniel, que Daniel tem vários textos que diz que o livro dele, as profecias dele, é para o tempo do fim? Estão lembrados disso? Então, vamos lá. Começou o tempo do fim. O tempo do fim. Começou aqui, ó. Aqui tem a 1798. supremacia papal e aqui começa o tempo do fim. As últimas profecias que apontam para a volta de Jesus, que apontam para o juízo que começaria nos céus, elas tiveram seu cumprimento a partir de 1798. Ok? Outro detalhe que a gente pode observar também é que, após 1798, o juízo, ou seja, o julgamento que começaria no céu, começaria pelos mortos. E esse juízo, ele vai se estender também até a volta de Jesus. Por que até a volta de Jesus e não antes? Porque na volta de Jesus vai ser demonstrado para o universo inteiro. Todos aqueles que subiram com Cristo estão Então, salvos. Todos aqueles que permanecerem nesse mundo, morrerem e permanecerem nesse mundo, estão Perdido. perdidos. Então, o que nós podemos entender? O mundo aí fora, o mundo religioso aí fora, ensina que depois da vinda de Jesus vai haver uma segunda oportunidade. Essa profecia, que começa aqui no capítulo 7, ela mostra para nós que, quando Jesus voltar, um pouquinho antes da volta de Jesus, mas quando ele voltar, cada caso terá sido decidido, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna.
Por quê? A palavra de Deus diz que está ordenado aos homens morrerem Uma só vez. uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, todos os livros proféticos, eles nos encaminham para o juízo e a volta de Jesus. E o livro de Daniel, ele é fortemente, ele trata fortemente desse assunto. Bom, vejamos. É importante observar que as profecias de Daniel, elas começam com o poder reinante nos dias do profeta. Então, no capítulo 2, quem era o poder reinante? Babilônia. 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 Quando você chega no capítulo 7, começa com o poder reinante. Quem é o poder reinante? Medo-Pérsia. Não. Não, ainda é Babilônia. Ainda é Babilônia. Mas quando você vai no capítulo 8, Omar, Sim. aí já a Babilônia ela já não existe mais, ela já é história. Então a Medo-Pérsia, que está aí no controle, né, do mundo daquela época, então o capítulo 8 ele começa exatamente a partir da Medo-Pérsia. Então vai avançando, né? Então isso aqui a gente tem que ter sempre em mente. A profecia, né, ela começa ou ela conta a partir do dia do profeta para frente. E avança, no caso de Daniel, avança até a vinda de Jesus. As profecias do Apocalipse, elas começam com o Império Romano. Por que com o Império Romano? Porque Babilônia já havia caído, a Média e a Pérsia já haviam caído, a Grécia já havia caído, ok? E Roma era o poder dominante na época. Então, quando João ele trata das profecias do Apocalipse, ele tem todo o cuidado em escrever essas profecias, em relatar essas profecias, porque o império dominante da época era o Império Romano e, de alguma forma, esse império ele poderia impedir que essas profecias chegassem até o seu destinatário final, que eram as igrejas. E a gente vai poder ver isso um pouquinho mais à frente também. Porque o Império Romano poderia impedir de João de chegar no seu destino. Né? Bom, vamos lá. Daniel e Apocalipse, eles tratam de profecias escatológicas. Marcos, nos ajuda aí. O que são profecias escatológicas? Profecias que falam sobre o tempo do fim, né? Estudam, tem a ver com o tempo do fim. Falo daí. Exatamente, né? Então, escatologia tem a ver com o tempo do fim. E profecias escatológicas. São profecias, Ricardo, Mariana, que tratam, como o Marcos falou, exatamente de acontecimentos um pouco antes da volta de Jesus. Certo? Novamente a gente salienta aqui que nas profecias escatológicas, tanto em Daniel como no Apocalipse, Deus revela uma sequência ininterrupta, desde a época do profeta até o tempo do fim. Você viu isso no capítulo 2, né? Que encerrava um reino, automaticamente já vinha outro, não havia falhas, não havia espaço vago entre um reino e outro. Né? Saiu da Babilônia no ano. Que ano mesmo que saiu a Babilônia? Me ajudem? Foi a média Pérsia, né? Sim, mas que ano foi? 539. 539, Babilônia sai Antes de Cristo. antes de Cristo. Babilônia sai de cena e entra a Média e a Pérsia. No ano depois, qual foi o ano? No ano 331, a Média e a Pérsia saem de cena e entra a Grécia. Mas a Grécia também teria um período de tempo, não permaneceria para sempre. Qual foi o ano que ela sai de cena? 146. Né?
Temos aí duas datas, né? 168 a.C. ou 146, mas ela sai de cena nesse tempo aí. E entra o Império Romano. Então, você vê que não há falha. Um sai, o outro entra. E assim vai até a vinda de Jesus. Né? O que aconteceu antes do profeta é contado com História. história. O que está para frente é contado com Profecia. profecia. Bom, algo interessante ao estudarmos esses dois livros proféticos, Daniel e Apocalipse, é que eles estão interligados. Daniel, poderíamos dizer que ele termina com uma reticências. E Apocalipse começa também com uma reticências. Aonde Daniel para, Apocalipse continua. E ambos têm a ver com o tempo do fim. Tomando nossas Bíblias, Daniel capítulo 7. Vamos lá? Já abriram aí? Versículo 1 diz: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. Veja, no capítulo 2, quem foi que teve o sonho? Nabucodonosor. O rei, Nabucodonosor. Aqui no capítulo 7 é Daniel quem tem um sonho. Então, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Esse versículo primeiro aí, no primeiro ano de Belsazar, corresponde ao ano 553 a.C. Veja, o Omar esses dias comentou conosco aqui que quem era o rei não era Belsazar, o pai dele, Nabonidos. Só que Nabonidos, o que ele fez? Deixou lá o trono da Babilônia com seu filho, com Belsazar, e ele foi para a Arábia, curtir a vida lá na Arábia. Exatamente nesse primeiro ano em que Belsazar, como corregente, estava no lugar de seu pai, foi o ano em que Daniel teve essas visões, ou essa visão do capítulo 7. E o que Daniel viu na visão do capítulo 7? Versículo 2 e 3. Quem pode ler para nós? Por favor. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos dos céus combatiam no mar grande, e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Aí. Nesse texto que nós colocamos aqui na tela, eu coloquei em vermelho ventos, mar e animais. Tenta imaginar vocês, outros, Roberto, Ricardo, Letícia, Mariana. Tenta entender esse texto. Eu estava olhando a minha visão da noite e o que é que acontece? O texto vem dizendo para nós: e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar. Mas espera aí, vento não é um só? Aqui vem falando que quatro ventos estavam brigando, batalhando no mar. E, de repente, quatro animais grandes, estranhos, né, diferentes aqui. A gente vai ver que eles são estranhos, um dos outros, e eles somem do mar. Bom, o que nós encontramos na profecia, principalmente em Daniel e em Apocalipse? Nós encontramos muitas vezes símbolos e a gente precisa converter esses símbolos no que eles significam. Então vamos ver o que é mar, o que são ventos, o que são aí os animais. Dentro da profecia, a gente pode dizer que existem símbolos
proféticos. Imagine por um instante que se você encontrar com um leão com asas, o que você faria? Tem asa de Jacó. Corria. Nos tempos de hoje, ia bater foto, né? Antes de correr. Veja, fugir de um leão sem asas já é complicado, de um leão com asas, pior ainda. Mas tenta por um instante imaginar você se deparar também com um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Bom, É estranho, não, Roberto? é. Foge a visão que a gente tem aí do leão, do leopardo, enfim, desses animais. Mas ok, todos eles têm um significado na profecia. Todos eles apontam para alguma coisa. Então, vamos lá, alguns símbolos proféticos, eu separei somente alguns. Alguém abra, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse 17, verso 15. Nós vamos aqui conhecer alguns desses símbolos. Águas, mar, o que a profecia diz que isso significa? 17:15. 17, 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ô, Marcos, então olha só, é Apocalipse respondendo para a gente. Mar ou água simboliza o quê? Povos, nações, multidões ou línguas. Muita gente, ok? Alguém pode pegar, se já está aberto em Daniel capítulo 7, o versículo 17 ao 23. Animais, ou bestas feras, o que eles simbolizam dentro da profecia? Daniel, capítulo 7, verso 17 e 23. Quem lê para nós, por favor? Este... Oi? Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia pedaço e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito... Até qual? É só o 23. E também a respeito dos Tá. Então, olha só, no verso 17, lá vem dizendo assim: esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. No versículo 23, só para confirmar, o quarto animal será um quarto reino na terra. Então, queridos, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, quando você vê animais ou bestas feras, tenha em mente que o profeta ali ele está querendo dizer que esse animal ou essa besta fera simboliza o quê? Reino e reis. Bom, Jeremias capítulo 51, versículo de 1 a 5, aqui o profeta vem trazendo para nós o que são ventos. A gente vai poder entender por que os ventos combatiam no Mar Grande. 51, versículo de 1 a 5. Quem achou aí, por favor? Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe e Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arma seu arco contra o que faz com o seu e contra o que presume da sua couraça.
Não poupeis os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não enviovaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Obrigado. Olha só, se você vai a Apocalipse capítulo 7, você vai encontrar lá 4 anjos segurando os 4 ventos, para que não soprem sobre a terra. Lá em Apocalipse 7, aí são os ventos das contendas, das batalhas enfim, guerras. E aqui, no capítulo 51 de Jeremias, aqui o profeta está tendo o cuidado de dizer para a gente que os ventos destruidores são as guerras. Ok? Então, quando você vai para a profecia, você deve entender que ventos simbolizam guerras. Bom, e dia? Quanto tempo vale um dia profético? Também Ezequiel, aí um livro antes de Daniel, Ezequiel capítulo 4, verso 6, nós temos também a explicação para um dia profético, quanto que o que vale, né? Um dia profético. Alguém achou? Ezequiel, 4, versículo 6. E o versículo 7 também. 7 também, não é? É. Isso. é 6 e 7? 6, 7. Achou? Quem achou? Achei o 6. Então leia, por gentileza. Esse aqui veio a mim, esse? Não, capítulo 4, O versículo capítulo 6. 4. Então, 4, versículo 6. 6 e 7. Quando tiveres cumprido esses dias, deitas, não, deitar-te a sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano, voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Isso, obrigado, Roberto. Então, olha só, o início do verso 7 diz: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, na profecia, um dia equivale a um ano. Ok? E estrelas? Apocalipse capítulo 1, verso 20. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Não esqueçam de deixar marcado Daniel, ok? Apocalipse capítulo 1, verso 20. Quanto ao pode ler? Sim, sim. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste nas minhas mãos direita e aos 7 Candeeiros. candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Isso. A gente também, ô Mariana, quando a gente falar lá na frente um pouquinho sobre o santuário, tanto no estudo de quinta-feira, quanto no estudo que a gente fizer do capítulo 8, a gente vai poder ver que no santuário tinha um castiçal, que é um candeeiro, com 7 lâmpadas. Uhum. Certo? E esse castiçal, esse candeeiro com 7 lâmpadas, ele representa as 7 igrejas descritas aqui no livro do Apocalipse. Mas, veja, quanto ao mistério das 7 estrelas, que é visto na minha mão direita, aqui vem dizendo, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, entenda, no
livro de Daniel e no livro do Apocalipse, nesses dois livros, quando você encontrar o termo anjo, ou melhor, estrela, tenha em mente que simboliza anjo. Se você encontrar lá no livro de Mateus, em qualquer outro livro, nos Salmos, anjo é anjo mesmo, ok? Com ou sem asa, com 4 ou com 6 asas, anjo é anjo. Mas nos livros proféticos, estrelas simbolizam anjos. E nos outros demais livros, também estrela é estrela mesmo. Somente nos livros proféticos que estrelas simbolizam anjos. Bom, Apocalipse, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, vem dizendo que uma virgem, uma mulher virgem, ela é símbolo da igreja verdadeira. Ok? Não sei se alguém encontrou aí, mas diz o seguinte, acharam aí? No Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Veja, o apóstolo Paulo está falando da igreja de Corinto, ok? E ele está dizendo, visto que eu vos tenho preparado para vos apresentar, ou seja, apresentar a igreja como virgem pura a um esposo, que é Cristo. Então, quando você olha, você vai ver isso lá em Apocalipse 12, que a igreja verdadeira, ela ali é comparada a uma mulher virgem. Mas, em Apocalipse 17, você vai encontrar exatamente o contrário. Você vai encontrar também falando de uma outra igreja, ok? Pode ser um sistema religioso ou uma igreja mesmo, onde essa igreja é a igreja falsa e ela é comparada a uma prostituta. E lá diz assim, olha, pegar o verso 1 também. Veio um dos 7 anjos e tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento. Olha que juízo, olha. Mostrar-te-ei o julgamento, o juízo da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Águas simboliza o que mesmo? Então, povos, né? Então, uma mulher meretriz, ou seja, uma igreja falsa, assentada sobre muitos povos. Aí o verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. E quando você vai encontrar aqui também vinho da sua devassidão, tem a ver com doutrinas falsas, doutrinas que não se coadunam aí com a palavra de Deus. Ok? E por último, o último símbolo que eu trouxe aqui é sobre o dragão. Se você está lendo o livro profético, no caso, você vai encontrar isso mais em Apocalipse, e você encontra lá, e o dragão irou-se contra a mulher. Quem é o dragão? Mulher. É Satanás, não é? O capítulo 12, verso 9, a antiga serpente chamada, vamos ver lá que teoricamente falha a ordem. Capítulo 12, verso 9. Quem achou, Claudinete? Quem é o Claudete? Estou procurando, peraí. 9. Ah, estão atrasados aí, né? Não, eu estou no livro, mas eu estou procurando o capítulo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Isso. Muito obrigado. Não é? Então, o verso 9. Foi expulso quem? O grande dragão. Antiga serpente.
que se chama Diabo. Já. Aqui você encontra 4 nomes para o inimigo de Deus e do povo de Deus. Ele é dragão, ele é a antiga serpente, ele é o diabo e ele é Satanás. Ok? Então, toda vez que você encontrar lendo o livro do Apocalipse, a expressão dragão, tenha em mente que aponta para Satanás. Tudo bem? Deu para a gente entender um pouquinho aqui? Então, vamos avançar. Em Daniel 7, nós temos aqui 4 animais, 4 impérios. E agora a gente começa a conhecer um pouquinho deles. Você toma a estátua do capítulo 2 e o capítulo 7, falando dos animais, você vai encontrar um paralelo entre eles. Que paralelo é esse? 4 metais, 4 animais, igual a 4 impérios. Então, a cabeça de ouro corresponde, no capítulo 7, ao leão. E a cabeça de ouro era o Império Babilônico. E o leão também representa o Império Babilônico. O peito e os braços de prata da estátua, juntamente com o urso do capítulo 7, representam o Império Medo-Persa. Os quadris de bronze do leopardo com 4 cabeças do capítulo 7 correspondem o quê? Ao Império Grego. E, por último, o 4º Império, que é o Império Romano, ele é representado pelas pernas de ferro na estátua e por um animal terrível e espantoso, com dentes de ferro, que destruía tudo pela frente. Ok? Então, aqui a gente tem um paralelo entre os 2 capítulos. Mas vamos lá. Daniel 7, verso 4. O que nós lemos? O primeiro, como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantando da terra e posto 2 pés. Como homem, ele foi dado mente de homem. Obrigado, Roberto. Então, veja, o leão com asas, ele é um símbolo da Babilônia. Mas por que com asas? Primeiro, por que leão? E por que com asas? O leão, ele é o rei dos animais, da selva. Babilônia, ela se considerava rainha, assentada sobre muitas águas, sobre muitos povos. E a ideia, o pensamento de Nabucodonosor é que a Babilônia, ela nunca passaria a outro povo. Se lembra do capítulo 3? Ele faz uma estátua toda de ouro. Ele desconhece a profecia que está no capítulo 2, somente a cabeça seria de ouro, e ele constrói uma estátua toda de ouro, renegando aquilo que Deus havia revelado através do profeta Daniel. Bom, o crescimento, o avanço da Babilônia para se tornar o que se tornou, a rainha dos povos, foi, vamos dizer assim, muito curto o desenvolvimento da Babilônia, mas foi um auge tremendo. Tanto que no capítulo 4, quando nós estudamos, Nabucodonosor, ele olha para a Babilônia, olha do seu palácio para a Babilônia, e ele faz uma exaltação de si próprio. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder, para a minha glória, para a minha majestade? Então ele é tomado dentre os homens e literalmente Nabucodonosor vai pastar. Ok? Quando você toma aqui o texto sagrado, diz assim, olha, foi levantado da terra, as suas asas foram arrancadas, ou seja, o Império Babilônico, ele foi sucedido por outro império, suas asas foram arrancadas, o seu crescimento parou, mas um pouquinho antes das asas serem arrancadas, Nabucodonosor
aquele rei que era orgulhoso, presunçoso, egoísta, mau, ele passa por uma experiência e essa experiência, ele é tirado dentre os homens, ele vai ter a sua vida entre os animais, e quando passa-se 7 anos, 7 tempos, ele volta com uma outra mentalidade. E aqui vem dizendo, olha, diz assim, olha, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e lhe foi dado uma mente de homem. Aqui não é um apontamento para a Babilônia, mas aponta para o rei. Ele reconhece a grandeza de Deus, adora a Deus e leva o povo da Babilônia, naquele pouco tempo que lhe restava, leva o povo da Babilônia a reconhecer o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro. Mas o leão simbolizando Babilônia mostra para a gente que ela teve uma rápida ascensão e também teve a sua queda no ano 539. No capítulo 7, versículo 5, nós encontramos aí o segundo animal. E o que nós vemos desse animal? Verso 5. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhes diziam: levante-se e devore muita carne. Muita carne. Então, olha só, vamos usar um termo aí que os antigos usavam assim com muita frequência e propriedade. Esse urso ele era capenga, né? Porque tinha um lado, né, mais alto que o outro. E quando nós vemos essa característica desse urso aqui, veja, por que um lado era mais baixo que o outro? Assim como a estátua, o tórax, todos os artistas, quando pintam a estátua do capítulo 2, pintam essa estátua, ela de braços cruzados, apontando para 2 reinos que se uniram para conquistar a Babilônia. Só que no capítulo 2, esses 2 reinos, eles são, da aparência que eles são iguais. Iguais em força, iguais em poder. Só quando você vem no capítulo 7, é mostrado que um desses reinos, ele é mais forte, mais poderoso do que o outro. O reino persa, ele era mais poderoso e o reino da Média. Mas esses 2 reinos, eles se uniram para conquistar a Babilônia. Só que por onde eles passaram, eles foram conquistando outras nações também. E essas nações simbolizam aqui as 3 costelas, 3 ossos na boca do urso. E a Lídia, a própria Babilônia, que foi conquistada, e o Egito. Uma coisa curiosa com respeito ao Egito, vale a pena a gente lembrar. O braço está levantado. Uma coisa que vale a pena a gente lembrar com respeito ao Egito, que o profeta Jeremias, quando Nabucodonosor ele colocou lá os últimos reis, reis vassalos, né, que prestavam obediência ao rei da Babilônia, ele colocou em Judá. Esses reis se levantaram contra o rei da Babilônia, mataram muitos de seus soldados, depois caíram na consciência de que haviam feito uma grande besteira. Então, eles tomaram uma decisão. Se ficassem ali, em Judá, poderiam ser mortos. Então, eles tomaram uma decisão. Vamos para o Egito.
Nesse meio foi Jeremias também, né? Levado, empurrado no meio da multidão, foi para o Egito. E Jeremias pregava: não desçam para o Egito vai ser destruído. Mas não adiantou. E quando você vai para a profecia da Média e da Pérsia, você vai encontrar, na história, você vai encontrar duas coisas interessantes. Primeiro, a Babilônia conquistou o Egito, logo depois que conquistou Judá. E a Média e a Pérsia conquistou a Babilônia, que havia conquistado o Egito. Ou seja, saíram do caldeirão fervente e caíram no fogo. Então, esse urso, os animais na selva, se existe um animal que é cruel, que mata pelo prazer de matar, esse animal é o urso. Então, os gregos, os medos e os persas, quando eles vieram em direção à Babilônia, tudo que eles encontraram pela frente, eles passaram a fio de espada, eles, vamos dizer, consumiram muita carne, destruíram, mataram muita gente. Bom, mas tem mais um animal, não é? E o terceiro animal que nós encontramos está aí no verso 6. E o verso 6, o que que nós lemos? Quem pode ler para nós? Depois disso, continuei olhando, e eis que outro animal, semelhante ao leopardo, e tinha asas nas costas, 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Obrigado, obrigado. Então, gente, quando falam para você o leopardo, o que que te vem à mente? Um bicho grande, feroz. Rapidez. Rapidez, velocidade, não é? Né? Eu acho que Sandra tem tanto medo lá da roça, das oncinhas, eu acho que é por causa da velocidade. Né? Que não dá tempo, né? Mas veja, o leão com asas mostrava a velocidade, a rapidez com que a Babilônia chegou no seu topo, no seu auge. O leopardo também com asas, o leopardo já é rápido, mas com 4 asas, esse leopardo ele voaria. A velocidade com que ele avançasse, ele voaria, vamos dizer assim. Só que esse leopardo ele também tem 4 cabeças. Então vamos entender. Primeiro, quem é o leopardo? O leão, a Babilônia. O urso, capenga, a Média e a Pérsia. O leopardo, ele é símbolo da Grécia. O terceiro império, lá na estátua, simbolizado pelos quadris de bronze. O homem mais destacado da Grécia foi Alexandre, chamado Alexandre o Grande, né? A história assim o denomina. Mas veja, Alexandre, ele com pouca idade, com 30 e poucos anos, ele já havia conquistado tudo, praticamente tudo no Oriente Médio, estava indo em direção às Índias, tinha a ideia o pensamento de ir também em direção à Europa para conquistar, mas quando ele chega nas Índias, lhe faltou recursos para bancar o seu exército para invadir as Índias. Alexandre morre muito jovem, fanfarrão, beberrão, se entregou à bebida, à devassidão, né, como era comum dos gregos. E Alexandre morre com que idade mesmo? Alguém lembra? 33. 33 anos, jovem. Mas aos 33 anos, ele já havia conquistado uma boa parte do mundo conhecido daquela época. Ok, Alexandre morreu. E Alexandre ele tinha 4 generais. Cada um deles era especialista em uma arte da guerra. Ele manipulava bem aí um tipo
guerra e tudo mais. E quando Alexandre morre, houve entre esses 4 generais uma disputa, vamos dizer, um conflito interno, com quem vai ficar, ou quem vai liderar, quem vai tomar conta do reino grego. Depois de muita dissensão, depois de muito atrito, né, desavença, eles dividiram o reino grego em 4 partes. E cada um desses generais ficou com uma parte. E esses generais, eles eram Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Aí, se alguém aí, né, tiver ainda a intenção de ter filhos, né, ó, tem aí essa indicação, ó, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Não sei se o cartório vai registrar, mas Registra. Conheço o Lisímaco. esse, lá. Conheço o Lisímaco e tem muito Cassandro. É mesmo, é? É, ué. Só não tem. Eu não vi ainda nenhum Seleuco e nenhum Ptolomeu, mas Lisímaco tem. Tem, né? Ah, tá vendo? Eu não sabia. Mas eram nomes comuns na época. Você vai para a história e você vai ver que o Ptolomeu e Seleuco era muito comum, né? Esses nomes. Bem, esse primeiro general de Alexandre, ele fica com toda a parte da Macedônia que corresponde à Grécia. Né? Seleuco, por sua vez, ele ficou com a Mesopotâmia e a Síria. A Mesopotâmia é ali onde está a Babilônia, onde hoje é o Iraque, tá certo? E a Síria. Fica com a Ásia Menor. E Ptolomeu, ele ficou com o Egito e o sul da Síria. Ou seja, a Síria ficou dividida entre o Seleuco e o Ptolomeu. Queridos, o que acontece? As 4 cabeças, o corpo em si do animal era símbolo da Grécia, as 4 cabeças simbolizavam aí os 4 generais de Alexandre, ao mesmo tempo simbolizando uma Grécia dividida. Bom, mas eu vou perguntar para você uma coisa. Babilônia importa para nós? Que estamos estudando a profecia? Sim, Uhum. muito. É uma história, né? É história, mas para nós hoje, importância, o que foi Babilônia? Eu acredito que não. É história. Só para se orientar, né? Ah, muito bem. Mas veja, quando você vai lá para o Apocalipse e lá vem falando da Babilônia, é necessário a gente conhecer como era a Babilônia lá dos dias de Nabucodonosor, para a gente poder fazer um link e compreender a Babilônia do Apocalipse. Ok? Por quê? Ela cá, ela simboliza confusão. E nos últimos dias, um pouquinho antes da volta de Jesus, o mundo vai estar vivendo uma tremenda Babilônia, que é uma grande Confusão. confusão. Então é importante a gente conhecer. E quando isso aqui está na história, e embora seja, ou melhor, está na Bíblia, e embora seja história, é importantíssimo a gente conhecer detalhes desses reinos, porque de alguma forma. Querem ver uma coisa? Alguém abra aí, por favor, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2. Vê se Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2, se tem alguma semelhança com o que a gente está estudando. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poder. Autoridade. Certo? Sim. Poderio, né? Autoridade. Né?
Agora, Ricardo, quando você leu no verso 2 o seguinte: a besta que vi era semelhante ao Leopardo. leopardo. Nós estamos falando aqui de um leopardo com quantas cabeças? 4. Quantas asas? 4. 4. Aí diz mais. Um leopardo com pés de urso. Nós falamos que o urso é um animal devorador, mas também tinha boca de Leão. leão. Então veja bem, no versículo 1, o profeta João diz assim: vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. E agora da característica dessa besta, ou seja, desse poder, desse reino que vai se levantar nos últimos dias, que tem todas as características desses 3 animais que vimos até aqui. Ok? Então, é importante estudarmos a profecia, história? Sim, é importante, porque ela vai nos revelar lá na frente alguma coisa a mais. Bom, lá o texto que você leu, verso 1, diz: vi subir do mar uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ver aqui em Daniel. Vamos voltar para Daniel. Daniel, capítulo 7, verso 7. Olha que bicho horrendo. Quem pode ler para nós, Daniel 7, verso 7? Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinham 10 chifres. Opa! Roberto, entendeu alguma coisa aí que você leu? Oi? Com exceção aqui do Omar, da Heloísa, do Marcos. Alguém entendeu alguma coisa aí? Entendi nada. Gente, os antigos, eles costumavam dizer assim: caramba, isso aí é um bicho de 7 cabeças. É, Já ouviram essa expressão? sim. Já. Mas eu acho que tiraram aqui de Daniel, só pode, né? Ou de Apocalipse, um bicho de 7 cabeças. Ou seja, quando uma coisa era terrível. Mas veja, o Esse primeiro. assunto em si ele é muito difícil, né? Não é fácil da pessoa pegar assim. É verdade, Sandra. Gente, vocês veem o seguinte: aquele leão com asas, ele te lembra que animal? Magno. Babilônia? Não, ele lembra. Ah, sim, sim. Aquele leopardo com 4 cabeças, te lembra o quê? Um leopardo. Tem 4 cabeças, né? Aquele urso capenga, te lembra o quê? Um urso. Mas quando chega no quarto animal, Daniel ele olha para esse animal e diz assim: olha, ele é espantoso, ele é diferente de todos os outros. Ah, o leão tinha asa, mas lembrava o leão. O urso era capenga, mas lembrava o urso. O leopardo tinha 4 cabeças com asas, lembrava o leopardo. Mas esse aqui não lembra nada. Daniel ele não consegue decifrar que animal é esse. Ele só diz o seguinte: olha, terrível, espantoso, sobremodo forte, e no finalzinho do verso ele diz: diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Ou seja, veja, você se assustou em um leão com asas, você se assustou com um leopardo com 4 cabeças. E se você encontra um animal com 10 chifres? Ismael, certinho. Estranho, não é? É estranho.
Ok, mas esse era o quarto reino da Terra. O quarto reino queria, de forma inexplicável, assumir o poder, reinar sobre o mundo, e onde quer que ele passasse, à semelhança do urso, iria devorar, iria fazer em pedaços, iria pisar pés, enfim, era um poder destruidor. Quem é esse animal? Quem é que ele simboliza? Simboliza o Império Romano. E o Império Romano, foi o império mais longo que existiu. Veja, Babilônia, assim, no auge da sua supremacia, durou 70 anos. A Média Pérsia, mais ou menos 160, 170 anos. A Grécia, também mais ou menos isso. A Média Pérsia, mais ou menos 200 anos. A Grécia, mais ou menos 160, 170 anos. Mas Roma durou, olha só, do ano 168 a.C. ao ano 476 depois de Cristo, mais de 600 anos. 644. 644? Sim. Né? Veja, 644 anos foi o império mais longo. Agora um detalhe. Os 10 chifres que esse animal possuía, quando esse animal ele foi desfeito, Daniel vem dizendo que esse animal seria morto, sobrou dele 10 nações. Roma, ela dominava sobre todo o Império Romano cerca de 37 a 39 nações. Na Europa, um número menor. Mas a Europa, no caso, o Ocidente, né? E quando esse animal é morto, sobra na Europa 10 nações, simbolizadas aí por 10 chifres. Vamos ver quem são elas. Opa, espera aí que eu já mostro. A profecia, se a gente avança um pouquinho ao verso 8, você vai encontrar assim, olha, Daniel ele diz assim, ó, estando eu a observar os chifres, Daniel fica impressionado com aquele animal. Animal estranho, 10 chifres. Ele diz, eu fico impressionado com a cabeça do animal, com essa quantidade de chifres. E ele diz, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro. Então agora o 11º, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava insolentemente ou com insolência. Bom, o quarto animal, o animal em si, é símbolo de qual império? Me ajudem? Romano. Romano. E exatamente dentro do Império Romano chegaria um momento em que surgiria, no caso, um chifre, um poder, um reino. Ele começaria pequeno, mas ele iria crescer, né? E à medida que ele crescesse, ele iria combater 3 dos primeiros chifres. Dos 10, ele iria combater 3, que seriam arrancados, seriam destruídos. Mas aí surge para a gente a pergunta, isso aqui a gente vai ver semana que vem. Que poder é representado pelo chifre pequeno? Então, vamos lá. O verso 11, Daniel diz assim, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. As suas palavras insolentes eram contra Deus, era um poder que estava se levantando contra Deus. Ok? Veja, Babilônia, o crescimento de Babilônia foi na horizontal. O crescimento da Média e da Pérsia também na horizontal.
a nível da terra, vamos dizer assim. O crescimento de Roma, da Grécia, também foi na horizontal. E de Roma também na horizontal. Só que esse chifre pequeno que surge, ele cresce na vertical. E a gente vai poder ver isso no capítulo 8, que vamos dizer, esse poder, ele sobe até os céus, ele agride o príncipe da aliança, que é Cristo, os poderes dos céus e tudo mais. Então, esse chifre pequeno, ele era diferente dos outros. Mas o animal seria morto, o corpo desfeito, ou seja, o Império Romano seria esfacelado, né? Deixaria de existir. No capítulo 7, verso 19 e 20, o Claudinete, o quarto animal e o chifre pequeno causou tanto espanto em Daniel que ele diz que ele teve o desejo de conhecer a respeito desses dois elementos. Então vejamos, olha o que o texto diz. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E o verso 20, e também, verso 19, conhecer o animal. Verso 20, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Imagina, Mariana, que você está assim no campo e você encontra uma vaca. A vaca normalmente tem quantos chifres? 2. E você olha bem de perto para aquela vaca, e um dos chifres daquela vaca você descobre que ele tem olhos e tem boca e está falando. Olha, se o animal é estranho, imagina você encontrar uma vaca com 2 chifres e um dos chifres fala. E tem olhos, tem boca. Não é? É algo espantoso. Não é? Mas veja bem, aquela tabelinha que nós falamos, colocamos lá dos símbolos, eu não coloquei lá chifre. Né? Chifre na profecia também simboliza reino. Também simboliza reino, simboliza poder, simboliza autoridade. Ok? Então, aquele quarto animal, que é o Império Romano, lá vem dizendo que ele tem 10 chifres, ou seja, dentro dele existem 10 países, 10 nações que eram fortes, que sustentavam o Império Romano. Quando fala desse chifre pequeno, também é um poder, é um reino que surge. Só que ele é diferente dos outros 10. Por que ele é diferente? Porque somente ele tem boca, somente ele fala, somente ele é arrogante. Então ele se destaca em relação aos demais. Então, de dentro do Império Romano surge um poder insolente, blasfemador. Vamos lá. O verso 23 foi o texto que a Wanda leu lá no início. O verso 23 diz: então, ele diz, o quarto animal, aquele animal espantoso, será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaços. Bom, aqueles 10 chifres, quem eram eles? Vamos lá, nós temos aqui a Alemanha, veja, todos que formam a Europa. A Alemanha, França, Suíça, Portugal. Botei destacado aqui, vamos falar um pouquinho desses 3. Os vândalos,
a Espanha, a Inglaterra, os ostrogodos, a Itália e os érulos. Então, esses 10 países aqui, eles surgiram ou permaneceram depois da queda do Império Romano. E esses países, eles são que os países fortes que formam a Europa hoje. Mas entenda uma coisa. Entre os anos 351 e 476, esses 3 povos aqui, os vândalos, os ostrogodos e os érulos, eles foram, podemos dizer assim, destruídos, porque eles não se submeteram à autoridade daquele chifre pequeno que estava surgindo. Então, os vândalos, eles foram destruídos pelo chifre pequeno no ano 534, os ostrogodos no ano 538 e os érulos, ou os bárbaros, no ano 496. Ok? Sobraram quantos? 7. 7. Vândalos, ostrogodos e érulos. Por incrível que pareça, todos eles eram povos germânicos, de fala alemã. Eles foram aí protagonistas da transição entre a Antiguidade e a Idade Média. A Antiguidade era o Império Romano. A Idade Média era aquele poder do chifre pequeno, um sistema religioso que estava se formando e que assumiria, vamos dizer assim, a liderança do mundo dali em diante. Os vândalos marcaram a memória romana pelo saque de Roma. Pilharam Roma. Os ostrogodos criaram um reino que tentou preservar a herança romana. Ou seja, eles não queriam avançar no tempo, queriam viver ainda do passado. Os érulos, por sua vez, liderados por Odoacro, foram diretamente responsáveis pelo fim formal do Império Romano, no caso do Ocidente. Quando? Esse camarada aqui, Odoacro, ele foi o responsável por lançar por terra o último imperador romano, chamado Rômulo Augusto. Mas você poderia me perguntar, e aí? Quem é o chifre pequeno no livro de Daniel? Você se lembra que quando nós falamos da estátua de Daniel, nós falamos das pernas, e as pernas simbolizam em um reino, 2 poderes? As pernas lá na estátua de Daniel apontavam para Roma. A Roma imperial, aquela que estava preocupada em conquistar território, e depois a Roma papal, que era a Roma religiosa. Poderíamos dizer que uma era a Roma pagã, a outra a Roma religiosa. Dentro do romanismo, no capítulo 7, não é diferente. Roma também, ela possui 2 etapas, né? Então, olha só, o animal espantoso com 10 chifres, visto por Daniel, representa o Império Romano em 2 fases. Até o ano 476, é Roma imperial. A partir desse ano, Roma assume a sua segunda fase de governo, chamada Roma papal. Até o ano 476, os imperadores é que dominavam. Do ano 476 em diante, um homem, aqui era um homem que dominava, o imperador, e do ano 476 em diante, também um homem iria dominar. Só que esse homem não teria mais exército, como os imperadores tinham, mas ele usaria os exércitos dos povos que estariam sobre o seu comando, dizer assim. Né? Então, uma vez que Roma for esfacelada em 10 partes, a Igreja Romana, liderada pelo bispo de Roma, assume um papel religioso, levantando-se sobre todos que não aceitassem submeter-se à Igreja, às normas da Igreja e tudo mais.
Por que que esse chifre pequeno ele seria tão diferente? Por que que ele era tão diferente é, dos outros 10 chifres? Nós falamos que ele tinha boca, tinha olhos, falava insolentemente. E o texto sagrado, Daniel 7:25, diz para a gente o que que esse chifre pequeno, o que que esse poder, esse sistema religioso, ele iria fazer no mundo a partir do momento em que ele se levantasse para reinar. Veja bem, 7:25. Quem pode ler para nós? Ele fará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, tempos e metade de um, por um tempo, Aí. tempo e metade de um tempo. Isso. Então, nessa versão que nós temos aqui, Claudinete, diz assim, olha, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues às suas mãos, por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Queridos, até o imperador Rômulo Augusto, vamos dizer assim, o domínio romano, embora fosse um domínio cruel, eu disse que ele era na horizontal, a nível de terra. Falei também há pouco que esse chifre pequeno, ele se levanta até o céu. E o verso 25 diz, a palavra contra o Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus. Deus. Cuidará e magoará os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Nós, A igreja de Deus na terra. Mensageiros. Os mensageiros de Deus, a igreja de Deus na terra. Né? Bom, os santos do Altíssimo, eles vivem uma vida de obediência aqui. A lei de Deus. A lei de Deus. Ok? O que que nos torna santos do Altíssimo? Exatamente o quê? Vivemos uma vida de obediência à vontade de Deus, à palavra de Deus, à lei de Deus. Então, esse poder, ele se levanta contra Deus no céu, mas se levanta também contra todos aqueles que na terra adoram a Deus. Esse é um poder blasfemador. E ele vai perseguir o povo de Deus por quanto tempo? Aqui também tem um simbolismo. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se você vai para Apocalipse, 3 anos e meio. E se você converge isso aí, ou melhor, converge é você... Converte. Né? Como lá? Converter, né? Fazer a... Isso. Se você converte esse tempo, dá 1.260 dias, que corresponde a 1.260 anos. Esse período de 1.260 anos foi o período mais negro da história desse mundo, quando um poder religioso ele caça de morte todos aqueles que eram servos de Deus, todos aqueles que se levantavam contra os seus dogmas, contra as suas leis humanas, por que não dizer leis satânicas, eram taxados de hereges e condenados à morte. Então, nesse capítulo 7, verso 25, que a gente vai comentar mais deles semana que vem, você já tem um pouquinho em mente aí que esse chifre pequeno, ele procura batalhar contra tudo aquilo que invoca santidade. Ok? Quais seriam essas palavras contra o Altíssimo? Esse poder toma para si títulos que pertencem unicamente à divindade, ou a Deus, ou a Cristo. Por exemplo, Vossa Santidade, Vigário de Deus, Papa, Pontífice Máximo. Todos esses títulos aqui, eles têm um significado. E todos esses significados aqui, eles apontam ou para Deus ou
para Jesus, ok? A gente vai ver isso semana que vem. Magoará os santos, ou seja, matará, perseguirá os santos do Altíssimo. Milhares e milhares foram mortos pela Inquisição romana ou católica por serem fiéis a Deus. De que ano? Que ano? Do ano 538 a 1798. Esse período aqui é exatamente o quê? Um tempo, dois tempos, metade de um tempo. 1260 anos. E, por último, cuidará de mudar os tempos e a lei. Pergunto a você, os tempos foram mudados? Sim. Foram mudados, foram mudados. O tempo foi mudado, né? Por exemplo, Marcos, que dia é hoje? É, 25 de maio. seria terça-feira já. Terça-feira, né? Muito bem, Marcos, terça-feira. Na contagem bíblica, já não é mais segunda-feira, certo? Ah, que horas que termina o dia? No pôr do sol. Pôr do sol. A Bíblia diz no pôr do sol, mas a cultura humana aí, nos é incitado por esse poder religioso, passou, vamos dizer, o dia terminar 0 horas, é isso? 0 horas, né? E começar outro dia, também 0 horas, né? Então, o tempo foi mudado. A lei foi mudada? Foi mudado também. Você vai lá em Êxodo 20, você tem a lei de Deus. E quando você olha para o mundo hoje, existe que uma lei segundo criação humana, que também são 10 mandamentos. Eu fico impressionado que os servos de Deus, eles são criticados por obedecer à lei de Deus. Mas aqueles que criticam os servos de Deus de obedecer à lei de Deus estão guardando leis de homens. E dizem que Deus abonou essas leis, que Cristo abonou essas leis. E elas são o quê? Totalmente, as duas leis são contrárias uma à outra. Bom, diante disso, eu prefiro ficar com a lei de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele não altera o que saiu dos lábios dele. Então eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Mas a gente vai ver isso mais à frente, tá bom? Aqui é somente uma prévia do que a gente tem pela frente. É muito assunto que a gente tem pela frente. Eu coloquei isso aqui. Alguém vai ver essa live depois? Como tem aí um grupo de pessoas assistindo depois? E de repente vai dizer, não, mas isso aí é assim, assim, assado. Tá, olha só. Alguns defendem a ideia de o chifre pequeno ser uma referência a Antíoco IV ou Antíoco Epifânio. Seu reino, não, seu reinado, Seleucida. Você lembra lá quando a Grécia foi dividida, que um dos comandantes, um dos generais de Alexandre, chamava-se Seleuco? Esse camarada aqui, Antíoco Epifânio, ele era um Seleucida, não é? E o reinado dele, dentro do reino Seleucida, foi do ano 175 a.C. ao ano 164. Mais ou menos aí 11 anos. Ok? Esse camarada, ele reinou exatamente naquele espaço que você tem ali na Bíblia, entre o Novo e o Velho Testamento, que são aquelas páginas em branco. Ele profanou o Templo de Jerusalém. Como? Quando ele invade Jerusalém. Ele coloca uma estátua do deus grego Zeus, não é? No interior do templo, e sacrifica sobre o altar porcos, ou seja, animais imundos. A profecia bíblica diz que o chifre pequeno teria uma duração, uma vida longa de quantos anos? 1260 anos.
E esse camarada, o seu reinado foi de 11 anos. Então, não jamais poderia ser esse camarada aqui. E outro detalhe, ele surgiria, o chifre pequeno surgiria após o esfacelamento do Império Romano. Detalhe, o Império Romano Roma ainda não existia como império. Outro detalhe, o chifre pequeno surgiria do quarto animal, que é Roma, e não do terceiro, que é a Grécia. Então, isso aqui é somente para, né, aqueles que assistirem depois e têm aí um certo conhecimento desse assunto, poderem ponderar. E caminhando aqui para o nosso finalzinho, diz que o chifre pequeno, presente na profecia de Daniel, como tendo uma boca insolente, também descrito no Apocalipse 13, versículos de 1 a 10, como a besta do mar, esse poder traz sobre si nomes de blasfêmia. Então, esse chifre pequeno é um poder blasfemador. Aquele poder do capítulo 13 de Apocalipse, que se assenta sobre o trono que Satanás deu, também é um poder. Tá? Então, se você vai a Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 e 6, lá diz assim, ó, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Omar, você é bom de matemática, você lida com números. Quanto tempo são 42 meses? 42 meses vezes 30 dá 1.260. Ok, é o mesmo período de um tempo, 2 tempos e metade do tempo. De um tempo. Não é? Então, nesse período de 42 meses ou 1.260 anos, esse poder ele proferiria arrogâncias, blasfêmias, teria autoridade para agir, porque o diabo deu a ele, abriu a sua boca em blasfêmias contra quem? Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Bom, o mesmo poder descrito por Daniel é referido por João como tendo recebido o seu trono e autoridade de quem? Do próprio? Satanás. Do próprio Satanás. Queridos, quando que esse poder, o chifre pequeno, quando que ele perde aí o seu poder ou sua autoridade? Quando um baixinho invocado chamado Napoleão Bonaparte, ele envia para Roma um general seu chamado Alexandre Berthier, e ele entra em Roma e ele aprisiona o Papa Pio VI e leva o Papa Pio VI para Valença, uma cidade fora de Roma, onde 2 anos depois esse Papa morre. Bom, a data em que Napoleão entrou em Roma através de Alexandre Berthier e tirou aí vamos dizer, o poder do Papa foi 11 de 2 de 1798. Entenda que a partir dessa data, aquele sistema religioso ele perde o seu domínio temporal. Isso nós poderíamos dizer, de acordo com o Apocalipse 13, que Roma sofreu uma ferida mortal, mas ferida essa que seria mais tarde restaurada. Bom, vamos lá. Até esse ponto aqui que a gente estudou, você vê a ascensão e queda do chifre pequeno, dos impérios, né? Tendo lugar onde? Na Terra. Impérios surgiram, tiveram sua participação na história e desapareceram. A partir lá do verso 9 de Daniel, você vai encontrar o seguinte, já vamos encerrar. Capítulo 7, verso 9 e 10. Daniel, ele diz o seguinte, olha, continuei olhando até que foram postos os tronos. Onde? Na terra ou no céu? Céu. No céu. O ancião de dias se assentou. Quem é o ancião de dias? Deus.
Deus. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, ao seu redor era fogo ardente, um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades e miríades, ou seja, um número incontável de anjos estavam diante dele. E o texto termina: assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Então, queridos, vamos dizer assim, até 1798 nós temos aqui a sequência desses impérios, mais o chifre pequeno. 1798, o chifre pequeno, ele é derrubado do seu poder. E logo depois dessa data, 1798, começa no céu uma cena de juízo. Ok? Uma cena de juízo. Então, aí o texto que nós lemos, o finalzinho do texto diz: assentou-se o tribunal e abriram os livros. O que eu tenho para dizer para você hoje? Os capítulos 7, 8 e 9 de Daniel, eles precisam ser estudados juntos. Eles se ligam entre si. Então, no próximo estudo, a gente vai se deter um pouco sobre a obra de Pequeno, aqui na Terra. Suas blasfêmias contra o Deus do céu. Também a gente vai abordar, aí já avançando para o capítulo 8, a gente vai abordar a respeito desse julgamento que hoje está tendo lugar no céu. Julgamento que tem o seu ápice aí no capítulo, ou seja, a sua força maior no capítulo 9. Queridos, se eu perguntasse a todos vocês nessa noite, com exceção aí de alguns, quantos por cento você entendeu desse estudo de hoje? É muita coisa, é muita informação, não é? Mas você de repente pode olhar hoje e falar: caramba, puxa vida, eu entendi muito pouco. Mas uma coisa, à medida que você for tendo intimidade aí com a palavra de Deus, o Espírito Santo ele se encarrega de clareando, né, os teus pensamentos, aquilo que você já estudou, te dando um esclarecimento daquilo que você leu e que possivelmente não tenha entendido quando você. Por isso é necessário a gente estudar uma, duas, três, quatro, quantas vezes for necessário para a gente compreender. Ok? Ricardo, muito complicado? É um pouquinho. É um pouco, né? Primeira vez que eu estou estudando, eu entendi um pouquinho. Tá bem, mas não se preocupa com isso não, tá? Aham. A gente, ao estudar o capítulo 8, parte do capítulo 7 e o capítulo 8, a gente vai concentrar a nossa atenção somente na obra ou nas obras do chifre pequeno. Quem ele é, o que ele faz, tem ele poder ainda hoje? Então, isso aí a gente vai estudar no nosso próximo estudo. Aí eu conto com o Marcos, conto com a experiência do Omar também, para que a gente possa somar nisso aí de forma que a gente compreenda um pouco mais. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Eu vou pedir, Omar, você, por gentileza, nos eleva a Deus nesse momento, Sim, agradecendo a Deus por tudo que passamos aqui. E sim. olha, eu tenho orado por todos vocês, para que o Espírito Santo trabalhe nos corações. Porque, gente, é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus como ela é realmente. Eu digo para vocês, nós aqui não temos o interesse de falar para vocês aquilo que vocês querem ouvir. O mundo já fala aí fora aquilo que muitos querem ouvir. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer que você ouça. E esse é o momento. Então, se você tiver um pouco de paciência, eu tenho plena certeza que Deus vai desabrochar no teu coração todas as verdades presentes que Ele quer que você conheça.
Tenha paciência e use longânimo conosco. E Ele, através do Espírito Santo, Ele trabalha em nossos corações. Omar, por gentileza. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor não ia nos deixar uma mensagem sem antes ser revelada e esse mistério também ser totalmente desvendado, de tal forma que possamos compreender aquilo que o Senhor deixou de mensagem para nós. Nós somos imensamente gratos por isso. Obrigado, São muitas informações, estão concentradas essas informações em pedaços pequenos da Bíblia, mas, Pai querido, rogamos para que o Teu Santo Espírito trabalhe na mente, no discernimento de cada qual aqui que se predispõe a ouvir, compreender e aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Amém. Ser com cada um individualmente, de tal forma que eles possam perceber a importância desses assuntos em suas vidas. Uhum. Pai querido, obrigado por isto, obrigado por esses momentos. Obrigado, Senhor. Esteja com todos aqueles que se predispõem a aprender de tal forma que as suas mentes se voltem para esse estudo, que Amém. assistam o replay da gravação, que leiam novamente o capítulo 7, procurem compreender esses nomes, esses tempos, esses reinos, esses impérios, e também, se possível, até mesmo que procurem pesquisar nos livros de história e saber do que se tratam tudo isso. Pai querido, obrigado por tudo. Dá-nos uma boa noite. A tua companhia é o que nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que a graça de Cristo seja sobre cada um de nós esta noite. Amém. Fiquem todos com Deus, tenham bons sonhos e um bom sono. Amém. Obrigada, Amém. Bruno, Tchau a mais uma todos. vez. Boa Obrigado. noite. Até lá. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.